Juliana Rosa já está conosco nesta sexta-feira para falar sobre as repercussões no mercado financeiro, né? Fim de semana, né? Fechando uma semana com repercussões da PEC da transição, né, Ju? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Débora? Boa Tudo tarde bem? para todo mundo que está aí com a gente. Está o Sandro hoje com a Olá. gente, né? Boa tarde, Sandro. Olha, você sabe que eu estava olhando aqui agora há pouco e o cenário que parecia negativo mais cedo no mercado financeiro, depois daquele desabamento ontem da Bolsa, disparada do dólar. Agora, nesse momento, a gente tem um ambiente aqui mais positivo. A Bolsa está subindo agora mais de 2%, o dólar em queda forte, agora o dólar está valendo 5,28, chegou a 5,40 mais cedo, então teve aí algum alívio agora há pouco. A gente tem um cenário internacional agora que está ajudando. Foi um dia que principalmente a China ajudou bastante o mercado ao divulgar que vai relaxar com as medidas de restrições. Então, foi um dia positivo aí no mercado internacional até agora, petróleo se recuperando, as ações em Nova York, enfim. Então, a gente acabou conseguindo apagar, por enquanto, as perdas grandes, uma parte, né, das perdas grandes que aconteceram nessa quinta-feira. Agora, o pano de fundo continua muito cauteloso em relação ao futuro da economia brasileira, porque ontem aquele clima todo de nervosismo foi porque o Lula falou que a ideia era retirar daquela regra fiscal que limita o crescimento das despesas públicas, o Bolsa Família e se espera aí outros gastos também. E aí quando se tira ali daquela regra onde você consegue acompanhar o crescimento das despesas ou a redução do país, né, onde os investidores acompanham a trajetória da dívida de um país, que é importante para poder saber se o país é seguro, se tem as contas com estabilidade, né, com responsabilidade. Quando você tira uma parte dessa conta, você perde ali o norte do que realmente está acontecendo em termos de gastos públicos. Então, o que incomodou é que, primeiro, o discurso do Lula, que é uma decisão que incomoda o mercado financeiro, como se fosse separado da população. O mercado financeiro é só um termômetro daquilo que vai bater na nossa vida. Se o dólar dispara, isso aumenta a inflação, aumenta juros, piora crescimento, diminui emprego. Então, é uma medida que afeta muito mais os mais pobres do que o mercado financeiro. Então, primeiro, é uma falácia esse discurso de que estamos desagradando o mercado financeiro, que vai ganhar menos. Não, quem vai ganhar menos num caminho como esse é o cidadão mais pobre. Essa receita já foi testada de gastar com irresponsabilidade fiscal e a gente entrou no governo Dilma na maior recessão da história. Então, é isso que o mercado teme. Não é uma visão contrária hoje à necessidade óbvia de ampliar a proteção social. A gente passou por uma pandemia, a gente tem uma série de necessidades urgentes de gastos públicos para recompor alguns programas sociais, como farmácia popular, como continuar pagando os R$ 600 de Auxílio Brasil. Tem uma série de recomposições ali na área de educação também, que sofreu muito com perda de conteúdo ali nas escolas públicas. Então, é óbvio que existe uma visão já totalmente esperada e difícil hoje ser contra quando a gente conversa aí com o meio econômico, não só mercado financeiro, com as empresas, todo mundo já estava esperando que seja com Lula, seja com Bolsonaro, seria necessário mudar essa regra fiscal, porque ela não cabe mais na realidade atual da economia. Uma licença nesse momento para gastar acima das regras, mas que ao longo de 2023 a gente vai sentar aqui, olhar as contas e fazer uma reforma ali para poder, ao longo do tempo, ir melhorando a situação da dívida do Brasil. É isso que estava na conta, é isso que se esperava com Lula ou com Bolsonaro. E o que o Lula falou é que quer entrar numa espécie de cheque especial, né, gastar além da conta, aumentar a dívida do país
para sempre, como disse ontem essa frase, né? Para sempre, o relator do orçamento. Olha, ninguém gasta para sempre o que quiser. Você tem um limite no seu orçamento público, você tem que fazer escolhas. Então, nesse momento de transição, faz sentido pedir uma licença para gastar mais, porque está entrando, tem que implementar alguns programas urgentes. Agora, ao longo do ano que vem, você tem que sentar e ver o que você pode cortar. Tem uma série de gastos que são desnecessários, que a gente sabe, inclusive, de interesses ali do Centrão. Então, é um momento de sentar depois, em 2023, e fazer escolhas, como a gente faz na nossa vida. Olha lá o que é prioridade, né, no nosso salário, né? Entrou, acho que uma voz aí no meu ouvido. A gente vai avisar a técnica aqui. Eu falei, nossa, a Ju parou, porque pra gente aqui tava normal, mas pode ter sido alguma interferência. Mas é isso, colocar prioridades, né, Ju? Colocar na ponta do lápis e desenhar essas prioridades, né? Agora, que gastar é fácil, né? É só dar o dinheiro que a gente gasta, né? Infelizmente até demais, né, Ju? Ô, Ju, eu queria te perguntar até que ponto existe esse clima de pessimismo. Você já falava da recuperação do mercado hoje, né, no dia seguinte, à quinta-feira, de repercussões negativas, mas, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, chegou a criticar esse discurso feito pelo Lula em relação à economia, essas prioridades na área social que podem custar os cofres públicos. Ele chegou até a falar justamente sobre isso, né? Num clima de pessimismo. É para tanto? A gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos para tirar conclusões. O que a gente pode falar em relação aos investidores? Você tem um clima de apreensão grande realmente nesse momento. Estava ouvindo aqui o presidente do Banco Central falou agora há pouco, o mercado financeiro tem acompanhado muito a fala do Roberto Campos Neto, que é um presidente de um Banco Central independente. Então tem aí uma lei, né, que foi aprovada, o Banco Central ficou independente e agora o governo vai mudar e o presidente do Banco Central não muda. Então ele tem ali uma autonomia para poder fazer um olhar técnico da situação da inflação, dos juros, do crescimento no país. Então é importante a gente ouvi-lo, né, nesse momento. E ele fala bastante esse sentimento que ele tem, que é o sentimento da economia, mercado financeiro, empresariado. E aí ele fala assim, olha, precisamos ter olho para o social, mas também olho para o equilíbrio fiscal. Então, está aí o recado que acabou de ser dado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi, Sandro, Débora, o governo Lula 1, né? Quando a gente olha, a redução de desigualdade foi grande, a distribuição social foi importante, com o equilíbrio fiscal. O governo Lula 1, porque o 2 começou a ter já uma série de gastos ali que foram criticados, mas o primeiro governo do Lula foi um governo economicamente muito elogiado, né? Justamente porque conseguiu fazer isso, aumentar a proteção social, né? Se ampliou muito ali o Bolsa Família, se diminuiu a fome, ao mesmo tempo você conseguiu fazer escolhas com responsabilidade ali para não criar um rombo ali das contas públicas. Então, esse equilíbrio é o que se espera. Talvez, muita gente me falou, foi um discurso para o Congresso, né? Foi um discurso que aí você estica a corda para conseguir aprovar o que você quer e depois você negocia para tirar o pé do freio, né? Mas, enfim, independente de onde que ele queria alcançar, criou um ruído grande na economia. A sensação que a gente tem conversando com os analistas, com os investidores, é que foi uma surpresa, mudou a chave, todo mundo estava esperando que o Lula fosse aquele Lula mais equilibrado, até porque ele está eleito com a ajuda de um centro, né? Ele não foi eleito só pela esquerda, ele precisou fazer uma composição mais ao centro para poder, inclusive, ser eleito. E na transição, ele traz nomes tanto da esquerda como nomes mais ao centro. Traz o PSDB, né? Traz o Pércio Arida, que foi um dos pais do Plano Real, né, o André Lara, Rezende. Então, aí bota junto o Nelson Barbosa, que foi o ministro da Dilma, né, mas que tem uma visão intermediária, ele defende uma responsabilidade fiscal. Então, na própria composição econômica mesmo, a leitura era que o Lula ia buscar esse caminho do meio, né, nem 8, nem 80, só que ontem foi para o 80. E aí, para completar a cereja do bolo, no meio do caos ontem do mercado financeiro, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou o Guido Mantega na equipe de transição do planejamento ali, de forma oficial.
Guido Mantega é o ministro mais mal visto na parte de mercado financeiro, na economia. Difícil você encontrar alguém que apoie aquilo, porque eles fizeram, naquela época, a tal da nova matriz econômica, onde fizeram uma receita que deu errado e que agora o medo dos empresários, que tem um trauma, inclusive, dessa época, é justamente porque eles criaram ali um arcabouço que gerou uma recessão histórica, né? Então, quando você pensa em Mantega, você pensa em mais gasto, vamos gastar um pouquinho mais para a economia crescer, né? Para proteger o social, mas vamos gastar um pouco mais para gerar obra e tal, vamos deixar a inflação subir um pouquinho só e tal, para gerar crescimento, e foi o efeito contrário, né? Não gerou crescimento, gerou 2 anos de recessão, pior recessão ali, 15, 16. Então, assim, você tem que ter cuidado, né? Para poder realmente dar um passo atrás agora, e a gente agora acompanha para ver o que vai ser aí desses próximos passos, né? E a gente vai continuar conversando bastante sobre isso, eu não tenho dúvidas. Ju, obrigada, viu? Um bom fim de semana para você. Até semana que vem.